Fala, meus queridos alunos da disciplina de contratos, tudo bem com vocês? Então, galerinha do meu canal, vamos dar seguimento às nossas disciplinas, vamos dar seguimento ao nosso estudo através da modalidade remota. E hoje a gente vai dar continuidade das nossas aulas, vamos para a nossa 14ª aula, a gente já está quase uma aula para a gente finalizar os 50% da nossa disciplina. Então, hoje a gente vai estudar contratos atípicos, tá bom? Hoje a aula toda vamos tratar e vamos falar sobre diversos dispositivos, conceitos, distinções, classificações dos contratos atípicos. E a gente já teve, na verdade, oportunidade de conversar em sala de aula sobre os contratos, sobre essa importância que o contrato tem, sendo a principal espécie de negócio jurídico. E sem dúvida que é uma das partes mais importantes, uma das figuras mais importantes do direito civil. E não é por acaso que é a melhor disciplina a ser estudada, né? A gente, apenas traçando uma linha de comparação, já que nós temos muitos alunos que são verdadeiramente apaixonados por direito penal. O contrato está para o civilista, como o crime está para o penalista. Mas ocorre que, diferentemente do delito, que exige uma subjunção a um tipo penal previamente delineado na lei, que é o que nós chamamos de tipicidade, o contrato ele pode apresentar diversas formas, formas variadas, mas afinal você pode estar se perguntando por que eu estou fazendo essa comparação com o direito penal. E alguns podem estar até dizendo por que eu estou contando essa história toda. E na verdade, o que eu quero, o meu propósito, é afirmar que por ser fruto dessa autonomia de vontade, não poderia o legislador conceber de forma antecipada todos e qualquer tipo de contrato que a gente pode ver. Não poderia o legislador moldar previamente todos os estándares legais, vê que nome massa. Eles não poderiam vislumbrar todas as situações que poderiam ocorrer na nossa sociedade, uma vez que sempre existiriam determinados contratos que talvez não fossem previstos nessa exercício de adivinhação do nosso legislador. E é exatamente aí que mora a nossa matéria da aula de hoje, são os denominados contratos atípicos. Os contratos atípicos, eles vêm, na verdade, cada vez mais ganhando espaço na nossa sociedade, porque a gente tem uma economia que está em constante transformação. E essa transformação é uma transformação muito rápida, muito célere. E para atender essas demandas de cada vez maiores avanços, a gente precisa criar alguns instrumentos que façam essa formalização. Contudo, existe a previsão legal a respeito dos contratos atípicos. Eu entendo e eu compreendo, eu concordo com você que isso é escasso. Quando a gente for ver na aula de hoje, a gente vai ver que são poucos artigos, mas mesmo assim, esses regramentos desses contratos, em sua maioria, eles surgem de costumes comerciais, entendimentos doutrinários e jurisprudencial. E hoje a gente vai estudar toda essa parte, a gente vai tentar discutir da melhor forma possível. Vamos lá? Vamos tratar então dos nossos contratos atípicos. E o primeiro ponto que eu trago para vocês, que evidentemente é a respeito do conceito. E por contratos típicos, nós podemos entender aqueles que têm previsibilidade legal, ou seja, aqueles que são regulados pelo direito positivo, que são, portanto, figuras com assento na legislação em vigor. Já os contratos atípicos, por sua vez, são aqueles que não são regulados pela lei, que não são estipulados e previstos pela nossa lei. Esse é um conceito inicial. Vou trazer para vocês agora um bom conceito. E esse bom conceito que eu trago para vocês é de Giselda Hironaka. Giselda Hironaka, ela diz que, a seu turno, portanto,
Contrato atípico é aquele não disciplinado. Eita gagueira, desculpa, é a garganta que já está arranhando. Deixa eu beber um pouco de água aqui. É aquele não disciplinado pelo ordenamento jurídico, embora lícito, pelo fato de restar sujeito às normas gerais do contrato e não contrariar a lei nem os bons costumes, nem os princípios gerais do direito. Dessa importante conceituação que eu trouxe para vocês, a gente já pode começar a ter podemos até retirar já alguns primeiros insights, alguns estalos, essa primeira compreensão. Nós podemos concluir que todo e qualquer contrato atípico, embora decorrente da autonomia privada e dessa livre iniciativa, ele deve respeitar alguns parâmetros. E esses parâmetros nós dizemos que são através de matrizes constitucionais, que eu posso já isolar para vocês o princípio da função social do contrato, o princípio da boa-fé objetiva, e também temos algumas matrizes civilistas. Aliás, com base nesse próprio pensamento que eu acabei de falar para vocês, a gente tem uma ideia que é importante, que ela é bem discutida. Talvez na doutrina que você opte por estudar para essa nossa 14ª aula, contratos atípicos, vocês vão visualizar uma ideia. Talvez esse doutrinador ele traga para você um pensamento, uma reflexão a respeito da ideia de solidarismo do contrato. Ficou estranho, já que você não entendeu ainda, não viu essa doutrina, e eu quero trazer um outro conceito importante a respeito disso para vocês. E o conceito que eu trago é de Paulo Roberto Nalim. Paulo Roberto Nalim, ele diz que a ideia de uma relação contratual solidária pressupõe, sobretudo, o existir da concorrência e não da oposição, no que tange aos interesses envolvidos a propósito de um fim comum e de uma indispensável medida de cooperação entre as partes. Assim, a gente pode afirmar que os importantes artigos 421 e 422, eles são aplicáveis para os contratos atípicos. Vocês se lembram deles? Vocês se lembram desses importantes artigos? A gente já trouxe para a aula. E aí, se lembra não? Se por acaso você não se lembra, tenha calma, eu vou trazer novamente e eu espero que você preste atenção dessa vez. O artigo 421, ele diz que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Artigo 422 diz que os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e boa-fé. E aí, se lembrou de quando a gente trouxe para as aulas nossas esses importantes artigos, o artigo 421 e 422? Então, pessoal, são artigos importantes. Eu peço que vocês peguem o Vademecum de vocês agora. Isso mesmo, pode pausar o vídeo aí, vai lá pegar, caso você não esteja com o seu Vademecum agora, e a gente já deixa combinado. Para as próximas aulas, assista a aula com o Vademecum, tá bom? Esses artigos que eu cito durante a aula são artigos importantes, artigos relevantes para a nossa disciplina e para o nosso entendimento da matéria aqui exposta. Então, pode marcar uma bolinha aí do lado do artigo 421 e 422. Atenção, eu falei para você marcar apenas uma bolinha, tá bom? Você pode marcar uma bolinha, pode fazer um grifo se você gosta de deixar tudo bem grifado, não tem problema nenhum. O problema vai ser se vocês anotarem a doutrina. Se vocês anotarem entendimento, eu não vou chamar de cola, tá bom? Eu vou chamar de doutrina. Se vocês anotarem uma doutrina no Vademecum de vocês, aí sim é problema, aí vocês vão ter problema para fazer quando a gente for realizar a nossa prova presencial, certo? Ficou claro essa questão da socialização? Caso não tenha, eu vou deixar combinado com vocês, como a gente fala em todas as aulas. Vocês podem me mandar
dúvida a qualquer momento que vocês acharem necessário. Eu estou inteiramente à disposição para vocês 24 horas por dia. E é verdade esse 24 horas por dia. Qualquer momento vocês podem me acionar, tá bom? Vocês podem me acionar através do WhatsApp, vocês podem me mandar no privado, vocês podem me mandar por e-mail também. Na ferramenta do Moodle, que é a nossa plataforma oficial da FACAP, eu abro toda vez que eu lanço uma aula, eu abro um tópico lá, que é o tópico 1 do fórum, para vocês mandarem a dúvida de vocês, tá? E também eu deixo claro que vocês podem colocar aqui nos comentários a dúvida que vocês porventura tiverem. Aproveita, passa ali perto, tem um coraçãozinho, já pode curtir também a aula da gente, até mesmo para me ter esse feedback. E eu queria que vocês também me dessem um feedback. Essa modalidade que eu estou dando aula para vocês, com o slide aqui do lado, com o meu rosto aqui falando diretamente para vocês, isso tá bom? Eu queria saber se vocês estão gostando, se vocês têm alguma sugestão, alguma crítica, pode mandar que vai ser muito bem-vinda, tá bom? Dando seguimento, então, caso não, a gente vai aprofundar nesse assunto e analisar a citação de um outro importante civilista a respeito dessa questão de socialização. E eu trago para vocês agora um civilista, que é um civilista que eu admiro muito, que ele é um dos maiores pareceristas do nosso ordenamento jurídico. E o nome dele é Gustavo Tepedino. E Gustavo Tepedino, ele diz que podemos observar a inserção da função social como um dos mega princípios constitucionais, entre os direitos e as garantias fundamentais, que teve o escopo de elevar a determinação de seu atendimento ao patamar de regra fundamental, apta a instrumentalizar todo o tecido constitucional e, por via de consequência, todas as normas infraconstitucionais, criando um parâmetro interpretativo do ordenamento jurídico. Bom, a gente falou sobre essa questão da solidarização novamente. Eu espero que isso tenha sido claro para vocês. E se por acaso não foi, já falei mais de uma vez, vocês podem me acionar que a gente faz uma discussão, a gente promove uma reflexão para que você possa chegar a esse ponto de entendimento, tá bom? Já está claro todos os pontos de alicerce. Agora eu queria trazer para vocês alguns dispositivos legais do nosso Codex, do nosso Código Civil, para que a gente possa compreender ainda mais a nossa matéria, a matéria da nossa 14ª aula de contratos atípicos. E o artigo que eu trago para vocês é o artigo 425. Principalmente quando a gente fala em contratos atípicos, esse artigo deve vir à mente. É o artigo sempre mais citado em artigos, em doutrinas. Certamente a sua doutrina também vai trabalhar em cima dele. O artigo 425 diz que é lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas neste Código. E o nosso próximo passo que eu trago para vocês é a respeito da distinção. Eu sei que já tivemos nessa exposição de aula a classificação dos contratos. Salvo engano, foi a nossa 3ª aula. Mas cabe aqui a gente repisar alguns pontos para que a gente possa deixar ainda mais claro. Eu quero conversar com vocês um pouco sobre a distinção de contratos nominados e inominados. De fato, a expressão contratos nominados, quando tais contratos tiverem essa terminologia, quando a gente verificar, chamar dessa forma, utilizar essa nomenclatura definida. Assim sendo, a gente pode concluir facilmente, portanto, que por uma questão lógica que os contratos típicos, por serem objeto de previsão legislativa, eles também são contratos nominados. Nada impede, entretanto, que as partes conjuguem prestações de diversos contratos ou criem uma figura contratual completamente nova. Se lembra que a gente iniciou a aula falando que os contratos atípicos eles refletem grande importância, principalmente com a nossa
com a nossa sociedade, que é uma sociedade de constante mudança. São mudanças muito rápidas. Para quem gosta de filosofia, eu recomendo Bauman, que talvez vocês devem conhecer. Bauman ele trata da nossa sociedade como uma sociedade de modernidade líquida, ou seja, ela é muito rápida as coisas fluem com uma rapidez muito grande. E para acompanhar isso, o legislador é muito complicado. E os contratos atípicos surgem exatamente nesse ponto. O que a gente tem, portanto, é que não é correto estabelecer uma sinonímia, uma mesma nomenclatura, dizer que são sinônimos essa expressão. A questão dos contratos inominados e nominados é uma coisa, enquanto típicos e atípicos são completamente outras. A gente não pode incorrer nesse erro de afirmar que são semelhantes. E sobre isso eu trago uma importante reflexão nesse contexto para vocês, que é de Álvaro Vilaça Azevedo. Álvaro Vilaça Azevedo, ele diz que, assim, quando falamos em contrato típico, ministra Ângelo Leto, com as palavras de Sá, queremos dizer contrato que se insere em uma figura que tem uma disciplina legal particular. Por outro lado, é contrato atípico aquele que não possui uma disciplina legislativa, possuindo uma causa nova e diversa relativamente ao disciplinado pela lei. Os contratos típicos recebem do ordenamento jurídico uma regulamentação particular e apresentam-se com um nome, ao passo que os atípicos, embora possam ter um nome, carecem de disciplina particular, não podendo a regulamentação dos interesses dos contratos contrariar a lei, a ordem pública, os bons costumes e os princípios gerais do direito. Vocês se lembram na questão quando a gente falou a respeito de classificação dos contratos, que a gente já trouxe, que a gente antecipou essa discussão, inclusive lá naquela aula, que foi a aula presencial, eu falei para vocês que a gente iria ver isso logo à frente, e é exatamente esse momento. Então, se por acaso ficou alguma dúvida, alguma questão pendente naquele momento, vamos remontar, vamos voltar, eu estou inteiramente à disposição para a gente discutir sobre isso, tá bom? Nosso ponto 3 é a respeito da classificação dos contratos atípicos. E a gente tem que os contratos atípicos, conforme o entendimento de Orlando Gomes, que é a maioria da doutrina se fundamenta em Orlando Gomes, eles subtificam-se em contratos atípicos propriamente ditos e contratos atípicos mistos. Eu isolei para vocês aqui alguns pontos e vamos analisar um pouco mais cada um deles, certo? O primeiro para a gente analisar são os contratos atípicos propriamente ditos. São aqueles que, ordenados a atenderem ao interesse novo, são disciplinados, especificamente na lei. Reclamam uma disciplina uniforme que as próprias partes estabelecem livremente, sem terem como paradigma qualquer padrão contratual pré-estabelecido. Ou seja, os contratos atípicos propriamente ditos são aqueles marcados por uma certa originalidade. Essa é a palavra-chave, originalidade, que pode verificar-se pela alteração de elementos característicos de um contrato típico, ou mesmo pela eliminação de alguns elementos desses secundários, que não sejam elementos essenciais desses contratos típicos, de forma com que você consiga moldar para o seu caso em concreto. E o nosso segundo tipo de contratos atípicos são os contratos atípicos mistos. São aqueles que se compõem de prestações típicas de outros contratos ou de elementos mais simples, combinados pela parte. Resultam da combinação de contratos completos, prestações típicas inteiras
ou elementos mais simples, formando-se por meio desta combinação, por subordinação ou conexão, uma nova unidade. E para deixar mais claro, eu quero trazer para vocês um exemplo bem prático de contratos atípicos mistos, que é o contrato de hospedagem. A gente, quando realiza um contrato de hospedagem, ele decorre, na verdade, esse tipo de contrato, de uma série de junções de contratos, como contrato de locação, contrato de depósito, de compra e venda, entre outros. A gente percebe que são retirados elementos importantes desse tipo de contrato, e a partir dali se forma esse contrato principal, que no caso em comento é o contrato de hospedagem. O nosso quarto ponto é a disciplina jurídica dos contratos atípicos. E estamos diante agora do maior ponto de discussão. Nesse ponto, quando a gente discute a respeito da disciplina jurídica dos contratos atípicos, é onde a gente consegue perceber o maior quantitativo de teses diferentes, teses divergentes, e a gente consegue também verificar alguns pontos de aprofundamento de estudo. E vamos dar uma olhada maior nesse problema para vocês conseguirem compreender o porquê que nós temos diversos entendimentos. Diante da inexistência de regramento legal, a doutrina apresenta a teoria da combinação, teoria da absorção e teoria da aplicação analógica. Vamos dar uma olhada em cada um dessas teorias, né? A primeira delas, que é a teoria da combinação, doutrinadores defendem que, ao interpretar e analisar um contrato atípico, deverá decompô-lo, aplicando para cada uma de suas partes a regra correspondente ao tipo de contrato que lhe é similar. Lembra que a gente discutiu um tempinho atrás, se por acaso você não lembra, dá uma voltada na barra aqui do nosso vídeo, da duração do vídeo, que a gente discutiu que um contrato atípico ele pode ser uma junção de diversos contratos. Então, é exatamente isso. Ou seja, no contrato de hospedagem deveriam ser combinados as regras legais de locação, do depósito, da compra e venda. Deve ser dissecado, deve ser retirado cada ponto desse contrato, cada ponto que é condizente, digamos, da regra de locação, eu isolo. Cada ponto que é condizente com a regra de depósito, eu isolo. Já de compra e venda, eu isolo, e assim sucessivamente. E a gente deve analisar pontualmente, deve fazer uma adequação para o contrato que lhe é similar, tá bom? Essa é a nossa primeira teoria, a teoria da combinação. Nossa segunda teoria, que é a teoria da absorção. Doutrinadores sustentam que em todo contrato atípico existem algum elemento preponderante ou influente em fase dos outros, razão por qual culminaria por absorvê-la. Assim, se em determinado contrato atípico de hospedagem suponhamos que a prestação correspondente é a de locação, se a gente verificar que a maior parte das cláusulas, que dentro dessa totalidade contratual, a gente pode verificar que boa parte, que a maioria das partes, que a parte preponderante ou influente, como os doutrinadores gostam de dizer, e está aqui no slide. As regras que devem prevalecer, então, em detrimento dessa regra preponderante. Se, conforme o exemplo que a gente está utilizando, o contrato de hospedagem, digamos que a maior parte é a respeito de contratos de locação, então a regra que deve ser aplicada para esse contrato de hospedagem é a de locação. A regra de locação, ela absorve as outras.
Então, deve estar em totalidade, deve estar em dissonância com as regras dessa maior parte do contrato. Os doutrinadores defendem esse posicionamento. E a nossa última regra é a respeito da regra da teoria da aplicação analógica. Doutrinadores defendem que, ao interpretar, deverá ser utilizado as regras legais referentes aos contratos típicos, mais semelhantes àqueles sobre análise. Assim, se em determinado contrato atípico de opa, aqui, voltando. Se em determinado contrato, esse contrato de hospedagem, o que a gente deve analisar é o que é mais próximo desse contrato. E a partir dali, a gente aplica a norma desse contrato que é mais próximo. Evidentemente que até essa é a corrente de menor aplicação, é o que a gente verifica que é o menor número de aplicadores